E aí pessoas, bom, sejam bem-vindos ao canal Skanda Souza e eu trago para vocês um lançamento da Nvidia. Essa placa saiu essa semana e já tô com ela aqui no canal. Essa aqui é a RTX 4060 Ti. Eu sei que alguns invejosos vão falar que isso aqui é apenas um adesivo e aí que tem ali embaixo uma 3060 Ti, mas não, tá? Isso aqui foi porque eles não tinham caixa suficiente e aí mandaram para mim a 4060 Ti na caixa da 3060 Ti, tá? É só isso que aconteceu. Vocês são muito invejosos, vocês ficam falando muito mal da minha nova placa de R$3.000. Essa aqui na verdade é a primeira versão da 4060 Ti e também não é uma 3060 Ti normal, é uma 3060 Ti GDDR6X, uma placa que eu acho que a Nvidia não quer que vocês lembrem que existiu, porque se vocês lembrarem e se pararem para comparar, vai ver que a diferença dela para a 4060 Ti é muito pequena, mais do que vocês imaginam. Bem, o exemplar que eu tenho aqui é um exemplar da PNY, não é dos mais topzinhos nem um pouco, mas aí já vai servir para vocês entenderem onde eu quero chegar com esse vídeo. Eu comprei essa placa ali em meados de abril na Terabyte, custando cerca de R$2.600, R$2.700 na época, né? Claro, à vista, se você for parcelar seria bem mais alto. E vocês vão ver que estava num preço muito interessante naquela época em relação a outras 3060 Ti no mercado. E também estaria interessante em relação ao preço de uma 4060 Ti que saiu nessa semana. Agora, a maior diferença dessa placa aqui é que ela é GDDR6X, não GDDR6. E pode parecer que isso não vai fazer diferença, mas faz uma boa diferença em certos jogos, como eu vou mostrar aqui. Eu fiz vários testes com essa placa, então eu vou deixar para vocês logo eles aí, mas é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos conferir então a RTX 3060 Ti DDR6X ou 4060 Ti versão beta. Eu vou colocar para vocês alguns jogos mais simples primeiramente, jogo competitivo, Dota 2, coloquei em 1440p, qualidade gráfica mais alta, usei um Ryzen 5 7600X aqui, então é claro, a depender do teu processador você teria uma quantidade de FPS menor na tela. A placa ali está com a temperatura alta e vai manter essa temperatura na maior parte dos testes, 78, 80 graus. Eu também vou fazer um undervolt nela para vocês verem a diferença e realmente faz uma diferença junto ao controle de fãs, assim como eu já tinha feito em outro vídeo passado. A placa aqui na casa ali dos 280, 300 FPS. Para esse jogo aqui eu curto uma placa de vídeo da Nvidia, eu às vezes testo com as RX 6000 e elas têm alguns probleminhas ali no % low, algum frame pacing que é um pouco diferente, talvez por conta que é um jogo DirectX 11 e não um DirectX 12, onde as AMD se dão melhor, tá? No caso aqui ficou bem tranquilo o desempenho e aí depende mais do seu processador. Assim como o próximo jogo que é o CSGO, também testei 1440p, qualidade gráfica no baixo, já dá muito FPS aqui, depende do teu processador. Nesse caso aqui, na Dust 2 modo Deathmatch, ficou com a média de 690 a 700 FPS. A temperatura ainda fica alta, considerando que é um jogo mais simples, o uso nem fica lá 100%, fica na casa dos 60, 70%. Como eu falei, é uma placa que realmente ela consome um pouco mais do que a 3060 Ti e esse modelo em específico é um pouco mais quente. Lembrando que a temperatura média aqui em casa é em torno de 26, 27 graus, pelo menos aqui no meu quarto. E assim, mesmo que você use uma resolução mais baixa, a placa vai entregar essa mesma quantidade de quadros, né? Depende sempre do processador. Então, independente se eu testasse ali em 1080p, em 720p, ficaria parecido com o que vocês estão vendo aqui. Agora um jogo mais pesado, esse aqui é o Resident Evil 4 em 1440p, coloquei ali uma predefinição mais alta com traçados de raios, como vocês podem ver, eu consegui uma média de mais ou menos 86 FPS. Não é o máximo desse jogo, tá? É uma predefinição alta com traçados de raios. A placa vai ficar com temperaturas em torno de 80 graus, o hotspot 93, 94, consumo fica lá em torno de 220, 225 watts, que é mais ou menos também um consumo parecido com a RTX 3070. Agora em desempenho, também já vi alguns testes e também ela chega bem perto e emparelha com a 3070 em diversos jogos. Alguns outros ela vai desempenhar mais parecido mesmo com a TI versão original. Então, tranquilo também para esse jogo aqui. Em breve eu também coloco para vocês um comparativo para vocês verem como que fica com a 3060 Ti. Próximo jogo é o Hogwarts Legacy, coloquei em 1440p. A maioria dos jogos vocês estão vendo que eu coloquei em 1440, né? E a qualidade gráfica eu coloquei no alto.
E no jogo eu consigo também acima dos 60 FPS, então ela fica com 70, 71 na média. Temperaturas mais altas, né? 1% low fica ok também, mas também é um jogo que demanda mais do processador, né? Se o teu processador fosse mais fraco, faria 1% low mais baixo também. Então esse aqui já é um jogo também que teve uma melhoria em relação ao desempenho, eu até vou comparar também em relação a um processador um pouco mais fraco para vocês verem, mas ainda tem certos problemas. Em todo caso, o desempenho foi bem legal, mas é claro, somente em 1440p no alto, sem o Ray Tracing. Se tivesse ativado o Ray Tracing, aí realmente ficaria mais pesado. Alguns jogos eu resolvi também testar em Full HD. O primeiro jogo que eu testei aqui foi o God Warzone 2, e eu coloquei ali uma configuração gráfica personalizada, mais voltada ali por baixo, tá? Mais por baixo, perfil competitivo, e vocês vão ver que de um lado nós temos 1440p e do outro lado nós temos o Full HD. Agora talvez vocês tenham mais noção do que essa placa é capaz, é claro, dependendo do seu processador. Em 1440p no baixo, vocês vão ver uma média de cerca de 116 FPS com 59 ou 57 no 1% low. Já em Full HD, vocês vão ver uma média de cerca de 130 FPS com 75 no 1% low. Lembrando que placas AMD geralmente saem melhor nesse jogo e tem mais desempenho, pelo menos na média de FPS, embora no 1% low algumas placas sejam até inferiores. Eu testei o The Last of Us, The Last of Bugs, Full HD e também 1440p no alto, né? Somente ali no alto, sem mexer com nada a mais do que isso. Vocês vão ver que tem uma boa diferença, né? Em Full HD nós temos a média de cerca de 103 FPS com 67 no 1% low, e em 1440p nós temos a média de 71 FPS com 51 no 1% low. Eu fiz uma grande parte aqui dessa primeira missão, então dá para ter uma média legal. E é claro, em situações onde nós temos um mapa mais aberto, uma vegetação ou uma cidade, a média vai cair um pouco, mas aí cai tanto do Full HD quanto do 1440p. Ainda assim, a placa consegue lidar com esse jogo, mesmo em 1440p no alto, acima dos 60. Testei também o Deus da Guerra no Ultra em 1440 ou Full HD. Em 1440 eu vejo uma média lá de cerca de 70 FPS, 69 com 52 no 1% low. Esse aqui é um jogo mais GPU bound, diferentemente do Hogwarts Legacy. Já em Full HD eu vejo uma média de 83 FPS e 61, 62 no 1% low. Temperatura sempre bem alta, né? Afinal, vejam que usa a placa sempre fica alto. Esse jogo que já falei, GPU bound, mais ligado ao desempenho da placa de vídeo. Mesmo com outros processadores mais simples, vai ficar também essa média aqui. Temperaturas 80, hotspot 94, mais ou menos. O ventilador vai ficar na casa dos 60. Nessa parte também eu vou mexer, né? Em relação à curva de fan do ventilador para ficar um pouco melhor. Então a placa também é capaz de rodar esse jogo aqui, tanto em 1440p quanto em Full HD no alto. Também testei o Cyberpunk 2077 no alto, em Full HD e em 1440p somente, sem Ray Tracing nesse caso aqui. Vocês vão ver que em 1440p fica alguns casos abaixo dos 60. Esse jogo é bem pesado ainda hoje, bem zoadinho também. Embora eles fizeram updates, ainda assim, né, não vai ser o que deveria ser. Pelo menos eles têm melhorado, têm colocado várias features novas e muitas pessoas têm usado ele como um software para testes. A gente tem uma média de 60 FPS em 1440 e já em Full HD fica na casa de 90 FPS, né? Então é tranquilo para Full HD, já em 1440 fica ok, legal, né? 60 tá legal. Seria ruim se tivesse, sei lá, 28, né, 30 por aí, né, que aí você não esperaria que uma placa desse nível, desse valor, ficasse só com isso num jogo assim. Enfim, são essas as médias que eu consegui em 1440, em Full HD e em diversos jogos. Bem, vocês viram então que é uma placa bem capaz, pelo menos para os jogos mais comuns, e é claro, sem mexer muito com o Ray Tracing. Somente um jogo ou outro que você tem muito FPS, tipo o Resident Evil, a gente consegue colocar. Já em outros já pesa um pouco mais. Agora, vocês viram a temperatura também, que desse modelo específico não está muito boa. Tem um tutorial aqui no meu canal, deixo para vocês aqui também, fazendo o Devote. Eu vou fazer o mesmo procedimento nessa placa e vou ter bons resultados. Então, no caso, para fazer um Devote, eu abri o MS Afterburner, peguei ali no Core Clock e reduzi para menos 200 e apliquei, assim como está no meu teste, por isso que eu vou passar rápido porque já tem um vídeo específico para isso. Depois disso, na curva de tensão, eu fiz duas curvas, uma para ela ficar com a frequência de 1840
em 900 mV e uma para ficar com a frequência em 1920 aos 925 mV. Também fiz uma curva de fãs, como vocês estão vendo aí, uma curva um pouco mais agressiva. Ainda assim, essa placa não tem uma fã que faz muito ruído, então, ao meu ver, ficou tranquilo e não ficou nem 80% nos jogos. Olha só o teste depois. No mesmo God of War, né, Full HD, no Ultra, vocês vão ver que no primeiro caso, sem nada, ela faz cerca de 80 graus, né, e 94 no hotspot. Já no outro caso, ela faz 67 e 80 no hotspot. Tem uma diferença de cerca de 14 graus, tanto na temperatura média quanto no hotspot dessa placa. Então, muito legal. E vocês vão ver que em relação à fan, houve um aumento de 10% da fan, não é tanto assim. E ao meu ver, não fez tanto ruído, para mim ficou tranquilo. Saiu de 1800 RPM para 2100 RPM. E vejo também que o consumo reduz. Sai de 220, 230 watts de consumo para 190 watts de consumo mais ou menos. Também tem para vocês o watímetro do meu PC. Em um caso, sem nada, nós temos ali um consumo de 330, 340 da tomada e o outro cerca de 300, 299 da tomada. Então realmente isso resultou numa temperatura mais baixa, também resultou em um consumo mais baixo e também o desempenho até ficou um pouquinho melhor, que se vocês voltarem lá no vídeo, vocês vão ver que em um a frequência está 1845, 840 e o outro está em 1920, até por conta da temperatura. Então também até que eu consigo um FPS um pouquinho mais alto por conta disso. E se fôssemos usar a RTX 4060 Ti como referência, ela tem um consumo de mais ou menos 165 watts e ela ali em overclock cerca de 170 watts. Então a 4060 Ti versão final consome menos, mas eu consegui fazer a minha placa também consumir menos, ficando somente cerca de 25 watts a mais do que a 4060 Ti versão final. Só que não parei não, eu peguei a minha 3060 Ti que eu comprei via AliExpress, embora tá 51 risco aqui, isso aqui é uma placa da Manly, tá? PNY, e também tem essa aqui, né? A PNY 3060 Ti da R6X. Fiz o comparativo em dois jogos, depois eu vou fazer um grande comparativo até colocar uma 3070 para vocês verem e vejam como fica alguns jogos, a diferença entre essas placas. Primeiramente o Horizon Zero Dawn, testei 1440p no Ultra, porque esse jogo no Full HD já faz muito FPS, claro. No caso aqui não estou usando DLSS, não estou usando nada além disso, tá? Vocês vão ver que a 3060 Ti versão 1, né, sem DDR6X, ela faz 98 na média e 79% low. Já a Ultra, ela faz 106 na média e 74 no 1% low. Então é uma boa diferença aqui, mais do que a gente poderia esperar. Uma diferença de cerca de 8%. É claro que não vai ser em todo o jogo, tá, gente? Mas nesse caso teve sim. Em relação à temperatura, você vai ver que a DDR6X é um pouco mais quente. Nesse caso aqui não tinha feito o Undervolt nem nada, deixei realmente as duas placas estoque, né? Elas têm uma fan ali que fica mais ou menos a mesma velocidade. Vocês vão ver também que em relação à frequência de GPU, a da DDR6X é um pouquinho mais alta, tá certo? E consumo também um pouco mais alto, cerca de 20 a 30 watts a mais. Também fiz dois testes no Cyberpunk. Primeiramente coloquei em Full HD no Ultra, tá? No máximo. E vocês vão ver que a 3060 Ti normal faz uma média de 84 FPS, 85 e 1% low de 65. Já a 3060 Ti da R6X faz uma média de 90, 91 FPS com 69 no 1% low. Então uma ótima diferença entre essas placas também, tá tudo beirando na casa dos 8%, pelo menos nesses dois jogos. Testei também aqui o mesmo jogo em Full HD, só que com um Ray Tracing no médio, tá? Coloquei o Ray Tracing no médio e aí também já cai dos 60 FPS nesse caso aqui. Vocês vão ver que a TI original faz 47 FPS na média e 39 no 1% low, e já a outra faz 50 FPS na média e 41 no 1% low. Ganha também aqui, embora pareça pouco, também dá na casa dos 8%, assim também como os outros dois testes que eu acabei de fazer. Então, a DDR6X teve diferença. Como eu falei para vocês, não são todos os jogos. Eu vou pegar uns 10, 12 jogos para testar depois, incluir uma 370, mas em alguns jogos nós temos diferenças. E aí eu peguei resultados do Hardware Unboxed testando no Cyberpunk 2077. Tem o resultado da 4060 Ti e da 3060 Ti original. Você vai ver que tem ali na média, no alto em Full HD, e uma faz 95 e outra faz 103. Isso sabe quanto que dá? 8% também. Olha só que legal,
olha só que beleza. Então a diferença que eu consegui da versão original para a DDR6X é a mesma que o pessoal conseguiu pelo menos no Cyberpunk da original para a 4060 Ti. Portanto, eu tenho aqui teoricamente a 4060 Ti versão beta, né? Agora, também tem outras dúvidas que vocês podem ter em relação a casar. O pessoal também tem essas paradas, né? Ah, esse processador casa com tal placa de vídeo e tal. Aí eu fiz o seguinte, ontem eu tava numa live testando uma coisa totalmente aleatória, fazendo uns unboxing, e acabei usando um i3 12100F. Esse processador é um processador de uma geração mais nova, ele é mais capaz, mais competente, tem um bom desempenho, mas ele é um 4/8, e algumas pessoas, né, elas torcem o nariz para esses processadores e tal, para alguns jogos. Eu testei 3 jogos com essa mesma placa e comparei com o 7600X. Vejam só como é que ficou. Hogwarts Legacy, um jogo que eu testei no lançamento e não estava muito legal para esse tipo de processador não, mas vocês vão ver que aqui eu tive um bom desempenho por parte do 12100F. Vocês vão ver que a média ficou muito semelhante, é claro que ele fica com um menor 1% low, mas vejam que sai de 70 do 7600X para 69 do 12100 e 38 para 37 do 12100. Então, interessante aqui, lembrando que o limitante acaba sendo a placa de vídeo, tá? Não estou falando que a diferença entre esses processadores é somente essa, mas usando essa placa de vídeo, a diferença que eu consegui foi essa. Outro jogo também que demanda mais de processador, e a gente sabe disso, é o Cyberpunk 2077. Testei aqui também as duas configurações e a média de FPS ficou muito semelhante, 61, 61, 62, 62, né? Só que no percent low, é claro, o 7600X fica um pouco à frente, 48, 50, enquanto ali o 12100 fica 44, 46. Ainda assim, ótimo desempenho por parte do 12100. Só falando aqui uma coisinha que eu usei em um caso memórias de 32 GB no DDR5 e também no outro caso foi memória de 16 GB 4000, tá, no DDR4. Só um teste básico mesmo, não estava nem pretendendo fazer nada com ele, mas tive essa curiosidade e foi uma boa curiosidade para acrescentar nesse vídeo aqui. Agora é claro que o 7600 tem mais desempenho que o 12100. Vejam só, aqui é o CSGO, é o último teste que eu fiz, só para vocês terem a noção. Eu já tinha mencionado que tinha sido 690, 700 na média, né? E já o 12100 faz 400, 404 na média. Afinal, como eu falei para vocês, depende mais do que do processador. E aí, agora em relação ao desempenho, você vai ver que o 7600 é bem mais forte em relação a levar mais quadros, desempenho single thread, arquitetura mais nova. Claro que ele será superior. Mas em jogos mais pesados, como vocês acabaram de ver, mesmo o 12100 fica legal com essa placa. Lembrando que o 12100 é um processador de R$500, essa placa custa uns R$2.600, R$3.000. Então, ao meu ver, foi uma boa. Então, gente, tá aí o resumo que eu poderia falar para vocês da 4060 Ti versão beta. Eu em breve vou fazer comparativos, como eu já disse. É uma placa bem interessante, não vai ser a mais vendida. A Nvidia já parou de fabricar 3060 Ti no geral, mas é para vocês conferirem essa placa aí que eu peguei ela com um preço interessante. Estava mais barata do que está hoje uma 4060 Ti, talvez no futuro essa placa baixe, mas hoje ela está 2.900, 3.200. E vocês vão ver que, pelo menos no desempenho bruto, rasterização, elas são bem semelhantes. Eu espero depois ter uma dessa para comparar com a DDR6X. É claro que essa nova placa tem tecnologias, afinal é o que a Nvidia está vendendo, a tecnologia, vocês estão vendo mesmo aí, né? Que em outros testes a gente já percebia que a diferença era bem pouca entre a antecessora, ainda mais que estavam comparando com a antecessora normal e não da DDR6X. Já contra a DDR6X, em vários casos, vai ter um empate técnico entre elas, e o que vai mais diferir é o AV1, o DLSS 3.0, junto com o Frame Generation, né? Que o pessoal realmente fala sobre isso, que eu acho que não é grande coisa como vendem por enquanto não. Talvez eu fale sobre isso em outro vídeo. Mas o vídeo tá ficando longo, por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E se você gostou da placa, tá aí para vocês o que a Nvidia está querendo que vocês não descubram. A 3060 Ti DDR6X, a versão beta da 4060 Ti. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!